y ella hoy va a compartir con María Ángela Piñeiro de Lima, que es fisioterapeuta. Así que le pedimos a Oasi que nos cuente cómo se conocen desde hace muchos años Oasi y María Ángela. Bien, Gracias. buenas noches todos, todas. Muchas gracias por la invitación muy especial. Es un honor poder compartir algunas experiencias nuestras con nuestros amigos y amigas de Buenos Aires y de Argentina y otros países ahí de América del Sur. Si tenemos más gente de otras partes. Entonces, mi conocimiento de María Ángela se pasó en los años 80, 84, 85, cuando María Ángela era profesora de kinesiología de la Universidad Pontificia Católica de Curitiba, en Brasil. Y ella supo de mí porque yo iba recién llegada de Estados Unidos y acá yo soy instructora de la Asociación de Neurodesarrollo de los Estados Unidos. En aquel tiempo ya teníamos una mirada distinta del desarrollo del niño con una mirada más biomecánica. Y ella cuando supo se interesó y empezó a invitarme a dar unos talleres de final de semana para sus alumnos de la universidad, de la facultad donde era maestra y profesora. Entonces así empezó nuestra amistad muy fuerte. Hasta hoy somos grandes compañeras. Y yo siempre quise, María Ángela empezó, después fue sola, yo volví para Estados Unidos, María Ángela se quedó en Brasil y desarrolló ese método increíble, muy, muy lindo, muy humano, de tratar los niños neonatales que tienen dificultades respiratorias. Y ahora está a full porque hace muchos cursos en Brasil, en muchos hospitales, cuando van a emplear una otra kine en sus departamentos de neonatología, ya están pidiendo que tengan ese método, la certificación con ese método de intervención. Entonces yo voy a pedir que María Ángela se diga algunas cositas más sobre ella y después arrancamos. Muy bien. Vai, Mari. Sim, sim, boa noite. Boa Buenas noite. noches. Buenas noches. Não vou sacrificá-los com o meu portunhol muito pior, né? Lo va a sacrificar a vosotros con el portuñol que es mucho peor que el mío. Não, pero que no puedo comprender todo, mas não hablo buenísimo. bien, no hablo bien. Entonces, que es un honor estar acá, verdaderamente un honor, y agradezco mucho a Iris por invitarnos y a Oasi también por me dar puesto en una situación tan linda como esta que es el cuidado de bebés. Y sí que es una alegría mismo estar aquí. Y conocí así, como ya dije, hace mucho, 40 años, y yo era una niña, empezando mi carreira e, enfim, vou falar em português que vou falar melhor. Portugués. Vamos. E tinha muito interesse pela questão das doenças respiratórias. Y ella tenía mucho interés por las dificultades respiratorias. E trabalhava pela universidade em um hospital pediátrico. E nesse hospital pediátrico, eu percebi que o que eu tinha aprendido na faculdade não produzia nenhum efeito em melhorar aquelas crianças. Y aquel tiempo ella también daba clases, pero también trabajaba en un hospital pediátrico. Y ella empezó a notar que lo que ella hacía con los niños que tenía aprendido en la universidad no estaba haciendo una diferencia o haciendo trayendo beneficios para los bebés que ella estaba viendo en el hospital. Então, eu comecei a buscar novas formas de tratar crianças, não era UTI neonatal nesse momento,
era um hospital pediátrico muito grande, com crianças de todas as clínicas. Y ella empezó entonces a ver esos niños en el hospital que tenían un montón de niños, no de neonatal, pero de edades distintas, que venían de muchas partes. E, bom, aprendi muito sobre o desenvolvimento com o OSCE e comecei a fazer relações com o desenvolvimento do sistema respiratório. Y con el conocimiento que ella tuvo con los talleres que yo daba de desarrollo, ella empezó a hacer la relación con las dificultades respiratorias que ella veía en los niños. E com o passar do tempo, pude ter acesso a muitas informações sobre biomecânica respiratória. Y Eu con vi el que as tiempo ella tuvo acceso puede aprender también muchas cosas sobre el desarrollo del sistema respiratorio. e que muitas informações e pesquisas, trabalhos científicos já estavam na literatura, mas nós não tínhamos acesso. Y que todo eso ya estaba en la literatura, pero ellos no tenían acceso a esa literatura. Na verdade, não existia uma forma de tratar, mas de entender o sistema respiratório e No era una forma para tratar los niños, pero de comprender lo que pasaba con el sistema respiratorio. Anos depois, ou alguns anos depois, eu desenvolvi um trabalho de pesquisa com um neonatologista brasileiro muito conhecido que tinha feito um doutorado no Canadá em mecânica respiratória. Y años después, ella empezó a trabajar con un médico que hizo investigaciones porque tenía hecho estudios en Canadá sobre la biomecánica respiratoria. Então, com o tempo, fui desenvolvendo uma metodologia de avaliar e tratar o sistema respiratório que não é para bebês, é para todos. Y ella empezó entonces a desarrollar una metodología para el tratamiento del sistema respiratorio, no solo para bebés, pero para todos. Então, aqui nós estamos com esse título Novos Paradigmas no Segmento e Cuidado do Bebê Nascido Prematuro, mas não é novo. Y ahora tenemos acá esos nuevos paradigmas de seguimiento y cuidado del niño nacido prematuro, pero no son nuevos. O que é novo é a capacidade de profissionais da área de saúde aceitarem que o cuidado com o bebê recém-nascido prematuro, ele é extremamente difícil de ser aprendido e compreendido e praticado. Lo que es nuevo es para los terapeutas que hacen intervención con los bebés en sistema respiratorio, es comprender que es una cosa difícil y muy, fala o resto. É difícil, que necessita uma dedicação para o aprendizado. E assim, deixa eu terminar de falar, que aí você fala para ele. Es difícil, necesita una dedicación para comprender el sistema respiratorio de esa manera y hacer una intervención también con ese conocimiento que hacen cuando hacen esa metodología. Aqui no Brasil, na maioria das UTIs neonatais, vivemos uma triste realidade com a fisioterapia em geral. En realidad en Brasil actualmente hay una realidad muy triste de la fisioterapia que se hacen en general con el neonatal. Houve uma dedicação à ventilação mecânica como se a única coisa a ser feita com pessoas que estão em UTIs, incluindo os bebês prematuros, fosse ventilá-los mecanicamente. Hubo
una manera ahora de que la mejor manera de hacer la intervención, no solo con bebés prematuros, con bebés de UTI o con personas que tienen una dificultad respiratoria, que lo mejor que se podría hacer es la ventilación mecánica. Esa es la triste realidad de Brasil que María Ángela se refiere ahora. E não sei se isso também se passa na Argentina. Houve Igual. uma divulgação há pelo menos 3 décadas de técnicas agressivas que comprimem o tórax de bebês, que fazem manobras que são realmente, hoje, já comprovadamente, que põem em risco a neuroproteção, mas é isso que temos em maioria aqui no Brasil, essa falta de cuidado com os bebês. Ok, Sí. voy a hacer una interpretación disso, tá bom? Porque eu não consegui traducir palabra por palabra. Pero lo que pasó que 3 años, ahora viene esa ventilación mecánica. 3 décadas. 30 años, Sí, 30. 3 décadas, que se hace esa ventilación mecánica donde se comprime el tórax del niño. Não, assim, não na ventilação mecânica. A fisioterapia que fazem é uma fisioterapia agressiva, com compressões. La fisioterapia es una terapia agresiva con compresiones, presión en el tórax del niño. ¿Qué más? Sim, não sei se isso também se passa na Argentina. Ella no Sí, sabe si también eso se igual. pasa en Argentina. Sí, es igual. Igual. E é muito triste. Es E, muy triste. recentemente, no ano passado, 2 associações do Brasil de fisioterapia emitiram um parecer dizendo que essas técnicas são agressivas e deveriam ser abolidas. Mas eles não fizeram. El año pasado, 2 asociaciones en Brasil publicaron que ese tipo de terapia es muy agresiva y no debía ser más utilizada. Mira. Eu sofro muito com isso, porque sei que é possível atender os bebês de uma maneira completamente diferente, mas também sei que demanda muito estudo e muita dedicação. Ella se queda triste con eso todo, pero porque es una técnica muy agresiva, que puede ser distinta, con más delicadeza, con más cuidado, pero ella comprende que es una cosa que las personas lo hacen mucho. Então, acho que a gente pode começar para vocês também, para a gente não se estender muito pela noite. Eu vou tentar falar da forma mais rápida possível. Vocês podem acompanhar aí nos slides. O que eu vou falando com vocês. Só um minutinho, gente. Entonces ella no quiere quedarse mucho tiempo, tener tiempo para mostrar lo que ella te va a mostrar, y ella va explicando lo que va a pasar. Eu só queria saber se todos são médicos que estão aqui. No, hay enfermeras, terapistas ocupacionales, médicos, neonatólogos, es una variedad de profesionales, pero relacionados con bebés chiquititos. Acá me contesta una alumna que dice que buenas noches a todos, Natalia. Natalia dice que aquí ya no se realiza más kinesioterapia agresiva. Que ótimo. No sé cuál. Aquí en Argentina plantea. Sería bueno que explique un poquito más cuál es la terapia que están haciendo en neonatología. Aguardamos que ela escreva ou continuo? Continúa, María Ángela, por favor. Sim. Então, vou explicar coisas bastante técnicas, mas também vou mostrar vídeos de atendimento e para facilitar a compreensão
do que seria o método reequilíbrio tóraco-abdominal. Entonces ella va a explicar lo que es el método de reequilibrio tóraco-abdominal, la técnica, el basamiento de la técnica, pero también con videos va a explicar lo que está se pasando. Excelente. E como definição, é um conceito de avaliação e tratamento do sistema respiratório centrado na funcionalidade do indivíduo. Assim, pergunta se eles estão entendendo pelo que está escrito aqui no slide. ¿Se puede comprender lo que está escrito en el Sí, diapositivo, ¿no? totalmente, sí. Sí. Então, Ok. eu posso Então, eu vou continuar sem traduzir, que tradução. você está lendo, né? Pode Claro. ser? Como? Sim? Sim. Eu acho que sim. E centrado na funcionalidade, quer dizer que o sistema respiratório, ele faz parte da mobilidade e do desejo humano de se mover. Entonces, lo que dice sobre funcionalidad es que hace parte del humano y el deseo del humano de moverse y hacer cosas. E o sistema respiratório é uma das fontes de alimento para o movimento. El sistema respiratorio es una fuente, no. De alimento? Perdón, que fuente en español es totalmente diferente. Fuente en español, María, es la panela. Só para você Sério? saber. Sí. Es el principio del alimento humano. Sim. Então, as bases para a construção do raciocínio clínico sobre como tratar se fundamentam na fisiologia e biomecânica respiratória. Então, aqui falamos da fisiologia e biomecânica respiratória do bebê recém-nascido. Eso quiere decir fisiología y biomecánica respiratoria del bebé neonato. Sim, que esse bebê tem uma forma de ser, tem um padrão postural, tem uma forma de se expressar e de respirar. Él tiene una forma suya de respirar, de se expresar y de moverse. Então, isso é o conhecimento sobre o normal. E aí precisamos conhecer as enfermidades do sistema respiratório dessa população e o que acontece com o corpo do bebê prematuro ou recém-nascido a termo, porém adoecido, estando na UTI neonatal. O que acontece com o corpo do bebê diante da doença? Entonces tenemos que tener un conocimiento de qué se pasa con el cuerpo del bebé que nació prematuro o el bebé que no nació prematuro pero tuvo intercorrencias en su periodo neonatal. E também consideramos as modificações do sistema nervoso autônomo. Y consideramos también lo que se pasa con en el sistema nervioso autónomo. Derivadas do processo de suportar cargas ventilatórias, cargas que vêm da doença. Y soportar esas cargas que vienen de la maladía, ¿cómo se dice? Sobrecarga ventilatoria. Sí. Que vem das enfermedades. Das enfermedades, esa es la palabra. Gracias. Sim. Então, as enfermedades traem cargas, pero também as intervenções traem cargas. Todo o que o bebê passa na UTI neonatal, que pode ser muito doloroso, muito mal, como uma punção ou outras coisas que lhe fazem muito mal. Bebê sofre bastante em UTI neonatal. Então, consideramos tudo isso e na construção desse raciocínio. Consideran todo eso en la construcción de ese raciocinio. Então, em relação ao bebê recém-nascido saudável, o que é normal é o tônus flexor, o padrão postural flexor
a maturidade do sistema respiratório, o mínimo esforço, o mínimo gasto de energia e máxima eficiência do sistema respiratório. Entonces, Tudo esas isso, son las características del bebé que nace sin ningún problema, que está bien, que está con salud. então aqui vemos um bebê se movendo com muita tranquilidade, ele consegue se movimentar e respirar sem nenhum esforço. Aquí hay un bebé que se mueve naturalmente, sin esfuerzo, sin ningún esfuerzo y con naturalidad. E a respiração, ela sempre deve ser uma função econômica do ponto de vista do gasto de energia, para que a energia seja gasta no desejo, no movimento. Entonces, la función respiratoria siempre tiene que ser un sistema que gasta poca energía, porque la energía más fuerte es para el deseo de movimiento. Então, aqui vemos um bebê recém-nascido, termo, e observem como a caixa torácica dele tem bastante volume e o Y acá con ese bebé formato da recién caixa nacido, la torácica. caja torácica tiene bastante volumen. Isso significa que as vias aéreas estão abertas, bem Porque las vías aéreas están abiertas. E agora vou explicar uma situação de equilíbrio do sistema respiratório, que é um pouco técnica demais, mas eu acho que é fundamental para entender onde nós vamos chegar daqui a pouco. Entonces, explicando ahora cómo que se pasa con el equilibrio respiratorio, que puede ser un poco técnico, pero es importante para comprender lo que pasa con el sistema respiratorio. Então, aqui temos um esquema que os valores referentes são de adultos. Acá tenemos una cuestión de valores de adulto, mas o equilíbrio do sistema respiratório ele é igual, com pero el valores equilibrio es diferentes. igual. Então, desse lado temos os pulmões. Acá tenemos los pulmones. E desse lado, a parede torácica. Y acá la pared torácica. Com os músculos, que tem toda uma maneira muito sofisticada de atuar. Que los músculos tienen una manera muy sofisticada de actuación. Então, pessoas saudáveis, quando nós terminamos uma expiração em repouso, Espera, y una persona que tiene salud, cuando terminamos la respiración, expiración, cuando estamos en reposo, ¿se puede decir? ¿Sí? sim, creio que sim. Há um equilíbrio de forças, de força de expansão da parede torácica e de força de retração pulmonar. Entonces, hay un equilibrio entre la fuerza de expansión de la pared torácica con una fuerza de contracción del pulmón. Porque a característica dos pulmões é retrair. La característica del pulmón es retracción. E a da parede torácica é a expansão. Que la de la pared torácica es de expansión. Em indivíduos normais, saudáveis, no final da expiração em repouso, essas forças são iguais. Entonces, en individuos que son normales, al final de la expiración, ese equilibrio es igual. E quando precisamos respirar, a força de expansão ela fica maior do que a força de retração pulmonar e nós respiramos. Inspirar, se falou. Inspirar. Quando hacemos a inspiração, repete outra vez, por favor. Quando iniciamos a inspiração, a força de expansão da parede torácica fica maior do que a força de retração pulmonar. Entonces, cuando hacemos la inspiración, la fuerza de la pared torácica es más grande que la retracción del pulmón. E isso acontece com muita facilidade, como está acontecendo com todos vocês aí. Vocês estão inspirando e não estão sentindo nenhum esforço para fazer isso.
Eso está se pasando muy naturalmente, como se está pasando como todos nosotros que estamos acá y ni notamos ningún esfuerzo, nada. Mas no prematuro, El comparando ele com o bebê termo, o que ele apresenta? Ele apresenta uma hipotonia generalizada, Un poquillo. El prematuro o el bebé que nació termo pero tiene problemas, a ver lo que se pasa con él. Pronto, pode dizer. mas agora eu vou falar de prematuridade mesmo. Ahora es Assim. prematuridad. Então, o bebê prematuro, quanto mais prematuro, mais hipotônico, por Cuanto uma más questão de prematuro, más maturidade. hipotónico. O padrão postural é gravitacional, ele não consegue manter o padrão flexor antigravitacional como um bebê termo. El patrón postural es gravitacional, él no logra mantener la flexión como el bebé termo. Porque esse bebê aqui, ele está em flexão, mas não contra a gravidade. El bebé acá Porque tiene ele é flexión, hipotônico. pero no contra la gravedad. E então o sistema respiratório também é imaturo, os músculos não se desenvolveram e os pulmões não cresceram. Entonces, los músculos no se desarrollaron y los pulmones tampoco crecieran. Então, isso vai gerar um esforço muscular ventilatório, Entonces, eso va a generar, va a causar un esfuerzo respiratorio muscular muy grande, um grande gasto de energia para respirar gasto energético, e um sistema respiratório muito pouco eficiente. mínima eficiencia, sí. E o que acontece mais diretamente é que a respiração passa a consumir muita energia e isso nós vemos, por exemplo, na dificuldade desses bebês de ganhar peso. Entonces, eso se ve un gasto energético muy grande del bebé que se produce con la dificultad de ganar peso. E olhando aqui para esse mesmo esquema que olhamos a parede torácica e os pulmões, agora os pulmões de um bebê prematuro, eles têm pouco volume. É como se tivesse dessa linha para cá. Entonces, mirando el bebé, el pulmón del bebé prematuro, él tiene a partir de esa línea para el lado, para la. Muito pouco volume. E por Tiene outro lado, poco volumen. Claro. e a musculatura também é imatura. Então, ele não tem como expandir esses pulmões. La musculatura también es inmatura, no funciona bien. Entonces, él tiene dificultad de expansión del pulmón. As vias aéreas são muito fechadas ainda por causa de... Las vías aéreas, ¿se puede decir eso? ¿Así? Vías Sí, aéreas ¿Sí? son también inmaturas y no pasa mucho aire. e então, se olharmos para o esquema como prematuro, seria pouca força para Entonces, el prematuro expandir tiene para acá poca fuerza e muita retração pulmonar, y mucha retracción pulmonar. que vem da imaturidade, né? Vocês e todos que trabalham em UTIs neonatais sabem que muitos bebês precisam do surfactante artificial. Entonces, espera. Tá. Entonces, lo que va a pasar es que entonces con la prematuridad, las personas acá que trabajan con neonatal saben que ellos tienen que tener entonces el sulfato. Surfactante. Surfactante. ¿Se puede decir Surfactante. surfactante? Bien. Artificial, exatamente para abrir os pulmões e facilitar a ventilação. Para abrir los pulmones y facilitar la ventilación. Mas precisamos de muito mais para tornar a ventilação eficiente. Eu vou mostrar aqui assim, um bebezinho. Eu vou mostrar primeiro e depois você fala tudo para eles, pode ser? Ok, ela já vai mostrar primeiro e depois vai falar sobre ele. Então, aqui tem um bebê que não é tão prematuro, ele nasceu de Você quer que eu 34 traduza isso? semanas. Pode.
Ok. Ele não é tão prematuro, Prematuro de quanto? de 34 semanas, 34 semanas. porém com retardo do crescimento intrauterino. Con retardo de crecimiento intrauterino. Retraso. E esse bebê desenvolveu uma broncodisplasia, e o que eu quero que vocês observem é a maneira como ele respira, que tem retrações no tórax para respirar. Espera, él tiene una broncodisplasia y se puede notar en su pulmón las retracciones As retrações de parte da caixa torácica. de parte de la caja torácica. E vemos aqui, eu vou repetir, eu vou tirar da frente com muito esforço, um esforço intenso para respirar. Para respirar. E nessa área ocorre um afundamento da caixa torácica quando ele respira. Eu vou colocar de novo assim. La caja torácica va para adentro, como que se afundar, no sé cómo decir. Pero la caja torácica, por esa área ahí que ella mostró, va para adentro. Sí, se comprime. Se comprime, sí. Então, esse sinal se chama distorção torácica. Ese sinal nosotros llamamos de distorsión torácica. E implica num grande esforço para respirar, sem gerar a ventilação correspondente ao esforço. Entonces, eso causa un esfuerzo muy grande para respirar sin la funcionalidad de la respiración, de ventilación. Então, o bebê gasta muita energia, deforma o corpo, porque o tórax dele está deformado. El bebé gasta mucha energía y una deformación en su cuerpo porque está más así. Bom, por enquanto é isso. E vou mostrar uma outra bebê, que observe como ela tem muita extensão, como o tórax é elevado, como ela tem muito esforço para respirar. Mucha extensión, tórax en elevación y mucho esfuerzo. Y hay retracción de las costillas muy marcada. Sí. Então, esses bebês sofrem muitos assincronismos ventilatórios, que são movimentos que quase que se opõem entre o tórax e o abdômen. Entonces son movimientos asincrónicos como que se oponen entre el tórax y el abdomen. Sim, vocês devem ser bastante familiarizados com o boletim de Silverman-Anderson. ¿Vosotros conocen el boletín de Silverman-Anderson? Que avalia o esforço muscular de bebês. Es lo que es la evaluación del esfuerzo muscular de los bebés. Sí, de Silver. ¿No, Norma? Sí. El test de Silver. Silverman-Anderson. É o que usamos aqui no Brasil para avaliação, mas esse gráfico que vocês estão vendo foi gerado por uma avaliação em um plexismógrafo. Espera un poquito. Entonces, en Brasil se usa esa evaluación de Silverman-Anderson. ¿Anderson se falou? Anderson, Silverman-Anderson. Silverman-Anderson. Pero esa evaluación es una evaluación que que utilizan en Brasil. Estoy buscando. Sí. Aqui tem alguém dizendo que não usam essa. Qual que é? El de Silverman usamos, sí. Sí, Silverman. Sí. Sí, la misma. Sí, La misma. La misma. Sí. Que se puede ver el balancín, que es la diferencia de movimiento entre tórax y el abdomen. Sí. Que son las interpretaciones, como la doctora Iris dice ahora.
Então, eu elaborei há muito tempo, há 34 anos atrás, 35, uma proposta terapêutica que Entonces, espera, incluísse 35 años atrás, María Ángela entonces elaboró una propuesta terapéutica tudo que fosse possível para manter a homeostase, que que o bebê pudiera ficasse hacer sempre todo tranquilo. el posible para mantener la homeostasis. Então, que deveria ter um manejo gentil, Eso es- o cuidado deveria ser global, ou seja, em todos os momentos manter a homeostase. Por entonces, todos. global quiere decir que en todos los momentos mantener la homeostasis. Em todos os cuidados que são feitos com o bebê En todos los dentro da cuidados que UTI. son hechos con el bebé. Como principal objetivo de diminuir o gasto de energia El principal es la disminución del gasto energético e o desmame, que eles chamam de destete, mais rápido e seguro, e redução das complicações. Porque aqui no Brasil vemos muitas complicações que não são complicações, são iatrogenias do cuidado. Não sei ¿Son se qué? vocês têm iatrogenias do cuidado. No son complicaciones. En Brasil se ve complicaciones, porque no son complicaciones, son homogeneías del cuidado. E vi que muita gente fez assim, balançando a cabeça, porque vocês também veem isso aí. Parece que ella vio mucha gente haciendo que sí, parece que también por acá, por ahí se ve bastante. Sim. Então, como fazer isso com essa proposta? Qual é o objetivo? A proposta é possibilitar respiração e alimentação de forma independente de suportes externos, o mais rápido possível. Lo más rápido posible. E aqui, para não ficar muito vago, é que, assim, dentro do método reequilíbrio tóraco-abdominal, o bebê é a figura central. Tratar o corpo dele para que o corpo reaja e participe da cura. Entonces, en la propuesta del método de reeducación tóraco-abdominal, el bebé es el centro de la atención para que él pueda ayudar en todo lo que se está haciendo con él también. ¿Es eso que se falou? Eu disse que trabalhamos para que o bebê se desenvolva e o seu desenvolvimento seja parte da cura. Entonces, hay que ayudar al bebé a desarrollar, y su desarrollo es parte de su cura, de su Mejoría. mejoría. Facilitar, então, o desenvolvimento pleno de recém-nascidos que requerem cuidados clínicos, mediante uma assistência integral. Isso tudo é difícil, é muito assim, amplo, mas o que eu gostaria, acho que fica mais fácil, eu mostrar mesmo Entonces, o tratamento. Es muy amplio y es mejor mostrar. Claro, sí, sí. Mas é extremamente importante no que eu proponho, que o cuidado respiratório ele não pode interferir de forma negativa no neurodesenvolvimento. Entonces, es muy importante que la intervención no va a interferir de forma negativa no neurodesenvolvimento. De una forma negativa. Na alimentação e no ganho de peso. En la alimentación y en el gaño de peso, ¿no? Por exemplo, muitas intervenções, mesmo de posicionamento, da forma como você move o bebê, podem aumentar o refluxo gastroesofágico. Por ejemplo, en una intervención, la manera de posicionar el bebé de una forma o de otra puede aumentar el reflujo gastroesofágico. Sí. E isso pode trazer consequências como a broncoaspiração, pneumonia, uma pneumonia. E são complicações que podem ser evitadas. Son complicaciones que pueden ser evitadas. Com mais conhecimento. Cuando tenemos conocimiento.
E eu acredito muito que o comprometimento profissional, né, de cuidar de um bebê no início da vida, implica numa responsabilidade com o futuro dele, Claro. com as intervenções globais e protetoras que devem ser imediatas. A gente não deve esperar, depois eu vou atender esse bebê para melhorar as sequelas que ele teve por ter passado numa UTI neonatal. Não, é Entonces, ali na UTI que começa. sobre ese último parágrafo es que entonces no es tratar el bebé después, cuando ya Claro. tenemos situaciones que ya están ahí, es ahí que yo voy a hacer mi intervención para mejorar la situación que ya pudo ser evitada antes. Sí. Eu já ouvi muitos profissionais dizendo que fazem procedimentos invasivos porque isso é necessário. Ella escuchó muchas veces profesionales diciendo que hacen procedimientos o intervenciones invasivas porque es necesario hacerlo. Talvez o profissional não saiba outra forma de fazer, mas Tal não vez é el necessário profesional ser sabe una otra invasivo. forma de hacerlo. Pelo menos na nossa profissão, como uma enfermeira, você precisa funcionar uma artéria para fazer uma gasometria. É invasivo. Nós não precisamos fazer isso. Porque, por ejemplo, una enfermera tiene que hacer la colecta del sangre, puncionar una vena, etc. Los quines no necesitan hacer eso. No, claro. Não há justificativa para remover secreções, eu tenho que apertar. Por ejemplo, para remover secreción, yo tengo que apretar ese bebé. Mas, infelizmente, é um aprendizado de muitas partes do mundo. Eu tenho alunos que já vieram do Reino Unido, dos Estados Unidos, de vários países da América do Sul. Todos estão treinados nessas metodologias de remover secreções a todo custo. Eso infelizmente, ese es un aprendizaje que es común no solo en Brasil, pero en muchas partes del mundo. Ella tuvo contacto con profesionales que vinieron del Reino Unido, de otros lugares del mundo, y parece que en general es que la remoción, el aprendizaje de remoción de secreción tiene que ser con esa técnica de apretar. E outras Mejor, coisas la técnica para remoción de secreción a todo puesto, de cualquier manera. Sim, que também temos outras coisas ruins, mas não vou falar agora. Então, dentro dessa proposta terapêutica, que é parte do trabalho de todos, é reduzir os estímulos nociceptivos ao mínimo. En esa propuesta Sí. es reducir, sí. Claro. Los E estímulos. a associação de todos os cuidados que já tem tantos anos e foram desenvolvidos pela Heider Eziols, que trouxe o NIDCAP e depois o método Canguru, que se associam muito bem à ideia desse trabalho que eu desenvolvi. Y lo que trajo Eldelis Alves con NEDCAP y el método Canguru en Brasil, que se asocia muy bien con el concepto de RTA. E então, que no método reequilíbrio tóraco-abdominal, que chamamos de RTA, como o assim falou, a valorização é dada ao esforço. Entonces, en el concepto, del método de RTA, reeducación tóraco-abdominal, la valoración es del esforço muscular ventilatório. Porque se há esforço, é porque não há boa ventilação. Se não há boa ventilação, não haverá facilidade para a remoção de secreções pulmonares. Ok, si hay esfuerzo, no hay una buena ventilación. Y si no hay ventilación, no hay como remoción de secreciones. Então, trabalhamos para reduzir o esforço. Entonces, trabajan para reducción del esfuerzo. E isso vai
automaticamente melhorar o sono, que va a ser mejor el sueño, o desenvolvimento, a alimentação e o ganho de peso. ujú. E depois vou enviar trabalhos científicos feitos com RTA e neonatologia. Ella va a enviar artículos que ya están publicados con el método de RTA en neonatología. Muy bien, E, gracias. sim, o que mais vemos é a redução do esforço, que não provoca dor, que há melhora de todos os parâmetros ventilatórios. Y que se ve una reducción de esfuerzo, que hay más posibilidades se falou de sonho, De sono de e da sono, de dor, sonho, que não provoca dor no bebê. que no causa dolor. Sim. Então, em relação ao esforço ainda, é muito importante entender que não é possível desperdiçar energia com o que não é essencial. E o sistema respiratório, quando está em situações de disfunções e deformidades, deixa de ser um sistema de baixo custo. Ele começa a gastar muita energia e a energia não está mais disponível para o desenvolvimento. Entonces, él gasta mucho, un gasto energético grande que no está siendo utilizada para su desarrollo. Então, vou mostrar, acho que o melhor é mostrar como seria o tratamento ¿Cómo de sería? bebês. Ujú. E eu gostaria que vocês também perguntassem, porque óbvio que é muito complexo explicar tudo isso em tão pouco tempo, mas o que eu vou fazer aqui é organizar a ventilação, mas também o padrão flexor, que é o padrão próprio do recém-nascido. Entonces ella pide que vos pueden hacer preguntas porque es un poco complicado explicar a cada paso. El objetivo es disminuir el esfuerzo respiratorio y traer el padrón flexor para ese bebé. Sí, acá hay una, Natalia dice que no se realiza kinesioterapia respiratoria agresiva en los pacientes. Una vez que están estabilizados, se trabaja con ellos de una manera suave, con pequeños toques. Y ella aclara que es neonatóloga. Que ótimo. Eso, Os bebês agradecem. los bebés le agradecen mucho. Então, é uma intervenção no corpo do bebê, organizando a forma como ele respira. É o mesmo bebê que você... Organización del cuerpo del bebé de la forma que él está respirando. Corrigindo os padrões alterados das costelas, da maneira como elas se movimentam. Corregir el patrón de las costillas, cómo se movimentan. E também diminuindo a tensão e alongando os músculos acessórios da inspiração. Y haciendo un alongamento de la musculatura accesoria de la respiración. Para que o diafragma passe a ter um papel de protagonista como ele é. Para que el diafragma haga su rol de protagonista en la respiración. Claro. E na área do diafragma é onde vemos essas retrações. En la área del diafragma es donde vemos esas retracciones. Então, esses bebês que não têm um padrão flexor desenvolvido, eles tendem a se jogar para trás. Los bebés que no tienen ese patrón flexor desarrollado tienen el hábito de ponerse para atrás. E isso prejudica muito o sistema respiratório, porque mantém as costelas muito elevadas, fazendo com que elas percam mobilidade. Entonces ese patrón es muy no es bueno para el niño porque perjudicial porque lleva a que el diafragma no trabaje bien, porque el chico está para atrás, con hiperextensión de nuca. Ajá. E também essa extensão
ela interfere imediatamente e de uma forma muito expressiva na deglutição. Que Claro. también tiene una influencia muy grande y expresiva en la deglutición. Porque se eu convido vocês a fazer uma extensão Entonces, y si quieren tentar hacer la engolir. extensión del cuello para atrás e tentar engolir tragar la saliva con Claro. el cuello bien para atrás. para trás. Se quieren experimentar, a ver lo que Sí. sienten. Sí, Por es favor, horrible. experimentem. Por No, eso siempre no se decimos que el prueben. chico tiene que estar en flexión para evitar la hiperextensión de nuca. Sim, não em flexão no pescoço, mas neutro, numa posição neutra, Neutro. porque na extensão não é possível fechar a glote. Então, a broncoaspiração ocorre muito por causa do bebê estar em hiperextensão. E mesmo depois, quando ele sai da UTI. Ai, mesmo... minha filha, eu tenho que traduzir isso. Espera um pouquinho, eu estou correndo atrás. Então, la aspiración ocorre quando ele está em essa extensão. Porque ele não consegue fechar a glote. Porque não pode cerrar a glote. Claro. ¿Se glote? Sí, Sim. glote. Eso. Entonces, es cuando se pasa la broncoaspiración. Como se todos fizessem isso agora, de colocar a cabeça para trás e tentar engolir, também não vão conseguir fechar a glote. Não faça isso com água. Prueben hacer la deglutición, tragar Sí, la saliva tragar con el cuello para atrás, no van a lograr de cerrar la glote. Claro. E também não podemos hipercorrigir levando para a flexão. Que también no se puede corregir de más, mucho. Claro. Porque precisamos fazer crescer toda a coluna para que o bebê tenha um bom posicionamento para a deglutição e para a respiração. Entonces, es que tiene que estar con un buen alineamiento para que pueda tragar con más facilidad. Entonces, como que crece un poco, pero no Sí. mucho. Crece el cuello atrás. Sí. Aqui estou estimulando o diafragma do bebê e mantendo ele no padrão flexor. Diafragma. E mantendo ele no padrão flexor. Assim. Y manteniendo el bebé en la posición flexora. Flexión. E vejam como o bebê ficou calmo, fechou a boca. Y el bebé cerró la boca y se está calmo. Tem esforço. Esse esforço vai durar muito porque ele tem uma doença pulmonar. No va a llevar mucho tiempo con esa situación porque él tiene una enfermedad pulmonar. E quero mostrar um outro vídeo de uma bebê que eu trabalhei no colo. Esa es una bebé que ya trabajó con ella en EDUPA. Uma bebê que nasceu de 24 semanas, com 500 gramas, uma bebê prematura extrema. 24 semanas, 500 gramas. E tem uma broncodisplasia pulmonar. Broncodisplasia. E podemos notar que a movimentação dela causa muito esforço para respirar. Su movimentación causa bastante esfuerzo para respirar. Mas é uma bebê atenta. Pero está bien conectada. E ela me olha, me mira, interage, porém não se move bem. Ela ainda está na UTI neonatal. Está con la interacción, pero no se mueve, está en la UTI neonatal. E tem
uma cirurgia de enterocolite necrosante que tiene una cirugía de una enterocolitis necrosante. Ahí. e também é um fator de estresse para o sistema respiratório. Que también es una cuestión de, también causa un estrés en el sistema respiratorio. Então, eu vou tratá-la no colo e sempre buscando que ela durma. Eu não quero ficar interagindo com a bebê. El objetivo es que ella duerma, no hacer interacción. Porque ela está visivelmente cansada. Porque está siempre visiblemente cansada. Então, vou tratá-la também com manuseios sutis que vão reduzindo o esforço para respirar. Y voy haciendo manejos bien sutiles para reducir su esfuerzo. E sempre, sempre mantendo e organizando dentro do padrão flexor. Y siempre manteniéndonos y organizando el patrón flexor. Aqui estão acontecendo muitos manuseios. Acá están pasando muchos manejos. Lembrei, Marci. Que essa palavra não é bonita em espanhol. Sí, acho que não perceberam. Não. Então, nós terapeutas precisamos acolher toda a demanda do bebê. Nosotros necesitamos tener toda lo que el bebé pide, la demanda del bebé. Para mantê-lo o mais organizado e calmo possível. Para mantenerlo lo más calmo posible. Mas isso só se consegue organizando o padrão de respiração. Pero eso solo es posible organizando el patrón de respiración. Porque quem respira mal tem uma desorganização interna. Porque si uno que no respira bien tiene una desorganización interna. Então, ela vai melhorando, ela se agita, eu vou buscando a melhor forma de tratá-la. Voy poniendo en la mejor forma para tratarla. E vocês vão ver que daqui a pouco ela vai realmente acordar um pouco. Ella va a se despertar dentro de un rato. Esse é um dos manejos mais importantes de desimpactar a coluna vertebral. Ese es un manejo muy importante de ahora, desimpactar, ¿se puede decir? Sí. Tirar el impacto de la columna vertebral. E agora vocês podem observar que ela respira com mais tranquilidade. Ahora se puede observar que ella respira con más tranquilidad. E dorme. Porque, duerme. Sim, é um pouquinho longo, mas vocês já vão ver o que vai acontecer daqui a pouco. Un poco largo, pero van a ver lo que pasa dentro de un rato. Então, é um manuseio muito específico e não é de fácil aprendizado. É um manejo um pouco difícil, não de aprender facilmente. Maria Ângela, você tem o seu dedo médio no ombro dela para que ela não levante o ombro, não é? Para manter aquela... Sim, isso é feito na expiração, porque eu não posso fazer na inspiração. Sí, yo hice un comentario que el dedo medio está en el hombro para mantener esa distancia aquí, pero en la expiración, no en la inspiración. Porque se eu continuo fazendo na inspiração, a minha mão vira uma sobrecarga para ela respirar. Porque si lo hace en la inspiración, la mano va a ser una sobrecarga para el bebé. Então, as mãos têm que perceber cada ins e cada expiração e saber qual é a doença que nós estamos tratando. Entonces, las manos tienen que estar conectadas con el movimiento del bebé respiratório. Para adaptarse a lo que está se pasando con el bebé a cada rato. Hay dos preguntas. Hay dos preguntas. Una que pregunta, ¿la aspiración de secreciones cómo se hace?
si es la que vos haces referencia. Y otra, si esta terapéutica de reequilibrio tóraco-abdominal se realiza varias veces al día por el especialista o la puede practicar cualquier médico o enfermera según las necesidades del recién nacido en el momento. A aspiração é feita como se faz em todos os lugares. Então, se estou atendendo um bebê que está entubado, sempre Espera ahí, será la aspiración aspirado. se hace como se hace en todos los lugares. Entonces, un ejemplo, si ella está tratando un bebé Entubado. Entubado. entubado, Sempre é necessário fazer aspiração. es siempre, E mesmo bebês que não estejam sob ventilação mecânica, quando tratamos, a secreção vai ser mobilizada. Então, precisamos aspirar bebês bem pequenos. No es necesario. comprenderán. É necessário. Es necesario aspirar. Es necesario aspirar porque con la ventilación se mueven. Entonces, mismo que no esté entubado, Hay que sacarlos. la respiración hace movimiento de la secreción, entonces tiene que aspirar. Hay que aspirar. Mas não precisamos aspirar todos os bebês que estão nas UTIs neonatais. Pero no hay necesidad de aspirar todos los bebés que están en la UTI neo. Mas os bebês que estão sob ventilação mecânica e que na ausculta se nota que há mobilização de secreções, é importante aspirar. Entonces, los bebés que están intubados, se puede escuchar las secreciones. Las secreções. Aí há necessidade de aspirar. Sim, mas... E aí teve também aquela pergunta se pode fazer, quantas vezes se faz e outras pessoas podem fazer essa intervenção. No Brasil não pode, só o fisioterapeuta. Em Brasil, essa intervenção só é feita por ele, fisioterapeuta. Mas isso não sou eu quem decide. Quem decide é o Conselho de Fisioterapia. Ella no hizo esa decisión. El consejo, la Organización de los Fisioterapeutas de Brasil determinou que não se pode ensinar fisioterapia para quem não é fisioterapeuta. Não se pode ensinar fisioterapia para quem não é fisioterapeuta. Em parte, eu discordo. Em parte, ella não está de acordo. Mira. Porque muito se poderia ensinar para outros profissionais que participassem juntos do processo. Mas a responsabilidade deve ser do fisioterapeuta. Se puede, tal vez, algunas cosas se pueden enseñar para otros profesionales que pueden participar de todo el proceso, pero la responsabilidad siempre es del fisioterapeuta. Sí. Continuando aqui, eu gostaria de mostrar para vocês um momento... Opa! Só um minutinho. Não sei o que aconteceu aqui. Eu não sei porque não está passando. Só um minuto, assim, eu não sei por que parou aqui, já vamos resolver. É esse vídeo. Mas eu quero passar aí para frente. Então, eu quero mostrar para vocês que depois dela ser tratada dormindo... Ella quiere mostrar que después que ella fue tratada mientras dormía, como a movimentação dos membros superiores dela melhora e como ela se organiza
Porque não é um tratamento respiratório isolado, é um tratamento global. Entonces, cómo ella organiza más sus movimientos de los brazos y se organiza. Entonces, no es solo una técnica de respiratoria, pero es un tratamiento global. Claro. Como agora, assim, ela olha para as mãozinhas, Mira, ella mira sus manos, se movimenta na frente do corpo, se movimienta en la parte anterior de su cuerpo. Sí. como seria esperado. ¿Cómo se debe? Como seria esperado de um bebê recém-nascido. Como sería esperado de un bebé recién nato. E também, ainda, e de novo, muito importante, não ficar interagindo com o bebê. Deixar Entonces, es que ela importante también no estar descanse. haciendo mucha interacción con el bebé. Porque quando ela acorda e se movimenta, aí, ótimo, vamos interagir um pouco. Mas se ela está cansada, ela deve dormir. Entonces, cuando ella está despierta, sí, interagimos un poco con el bebé, pero si está durmiendo, cansada, no vamos a hacer interacción. Claro. Como agora, ela está interagindo. Ahora está haciendo una interacción. Muito desperta, acompanhando o meu rosto. Muy despierta, acompañando la cara los movimientos de María Ángela. Mas ela faz isso porque agora ela está respirando muito melhor. Pero ella puede hacer eso porque ahora está respirando mucho mejor. Claro. Vejam, observem, eu vou voltar um pouquinho só. Observem o padrão de respiração dela, como mudou. Miren cómo su patrón de respiración está bien distinto. Cambió. También. Sí. E esse trabalho também contribui para já tratar as deformidades do corpo do bebê. Ese método también ya va tratando las deformidades del cuerpo del bebé. Para que essas deformidades não interfiram no desenvolvimento do bebê e tratando a patologia respiratória que ela tem. Para que esas deformidades no van a interferir el desarrollo del bebé, tratando las intercorrencias respiratorias. E, enfim, vou mostrar um caso de um bebê bem grave que está sendo acompanhado aqui para eu terminar minha apresentação. Para terminar, ella va a presentar ese bebé que está siendo tratado ahí, que es un bebé grave. E eu sugiro que vocês leiam o que está aparecendo aí na tela. Que lean lo que está ahí. E eu vou ler junto. Nasceu de 28 semanas mais um dia, necessitou de reanimação, suporte ventilatório, surfactante artificial, peso ao nascer de 855 gramas, teve alta aos 83 dias de vida, com idade corrigida de 40 semanas. Enfim, teve alta quando estaba nascendo. Sí, fue alta, ¿se dice? No. Sí, alta. Alta. Cuando estaba naciendo. E o peso da alta, 2.836 gramas. Então, era esse bebê tão pequeno, teve 13 dias de intubação, 36 dias de CPAP nasal, 4 dias de cânula nasal de alto fluxo, 17 dias de catéter nasal, transferido a um hospital pediátrico para uma herniorrafia inguinal bilateral, fez uma septicemia, meningite, crise convulsiva, displasia broncopulmonar, mas teve alta sem suplementação de oxigênio, estava saturando bem, tudo bem. Depois de estar em casa... Opa! Acho que pulei um. Não, está faltando um aqui. Depois de 20 dias em casa, por alguma situação, acabou desenvolvendo uma bronquiolite por
VSR, vírus sincicial respiratório. Un poquito. Después de 20 días que estaba en casa, tuvo una bronquiolite. Por virus sincicial respiratorio. E ficou 43 dias internado. Y volvió 43 días de internación. Então, esse bebê saiu muito grave, totalmente dependente de oxigênio. Salió bien dependiente de oxígeno, bien grave. E aqui foi a primeira vez que ele foi tratado aqui por nós, depois de sair do hospital. Fue la primera vez que fue tratado por María Ángela cuando salió del hospital. Então, o tratamento também de um bebê fora do hospital coloca a clínica em primeiro lugar. ¿Coloca qué? A clínica, a enfermidade. Ah, ok. Entonces, cuando sale del hospital, en primer lugar está la enfermedad del bebé. E não o desejo de desenvolvimento. Y no el deseo de desarrollo. Porque querer implementar um desenvolvimento rapidamente vai implicar em sofrimento clínico para o bebê. Entonces, el esfuerzo para implementar un desarrollo va a causar un esfuerzo. E piora da doença. Y Piora empeorar a el doença. cuadro. Empeorar la enfermedad. Então, que somos muito pacientes em não mover o bebê, rolar, não, nada disso. Entonces, tenemos que tener paciencia y no movimentar mucho el bebé, como rollar, etc. Desenvolver todo o padrão flexor, Desarrollar todo. todo el patrón flexor, sí. Trabalhar com muita calma para colocar de barriga para baixo, porque aumenta muito o esforço. Con mucho cuidado cuando ponemos boca abajo para no tener esfuerzo. É um trabalho de muita paciência e hoje ele está assim. Y ahora él está así, Ay, mira, hoy día. qué bien. Bebê, sim, muito bem. Um bebê muito doente Está muy que bien. não está muito bem. Não está muito bem. Por quê? Porque Desenvolveu uma doença subjacente, tem bronquiolite obliterante. Ujú. Sí. E a bronquiolite é uma doença que estamos acompanhando muito aqui no Brasil, um grupo de profissionais estamos Hay un grupo de acompanhando, profesionales que están acompañando la bronquiolite en Brasil. e muitas sequelas, como asma e bronquiolite obliterante. Esa secuela de asma cuando tienen la bronquiolite obliterante. Não, a bronquiolite pode gerar asma ou bronquiolite obliterante, Así. como doença subjacente. Entonces puede generar asma o bronquiolite obliterante. E o que cada vez fica mais claro é que o conhecimento é muito pequeno em relação às crianças com comorbidades. Entonces es claro que muchas cosas no sabemos sobre esos niños con... Fala de novo. Com comorbidades. Con comorbidades. Porque com a melhora do cuidado tecnológico na UTI neonatal, porque cuando mejoran con la tecnología neonatal, também temos bebês com muitas sequelas, não neurológicas somente, mas tenemos sequelas muchos bebés con secuelas no necesariamente neurológicas, mas alimentares, Pero respiratórias, de aprendizado, de né? aprendizaje, etc. E tenho trabalhado bastante para que cada vez mais profissionais tenham uma visão ampla do desenvolvimento, mas Entonces ella trabaja mucho para que profesionales tengan una visión bien amplia del desarrollo. Mas aqui se tornou quase
uma febre, correr atrás do desenvolvimento. Pero en Fazer Brasil com que o parece que bebê es una fiebre que hay que hacer todo solo para el desarrollo. E, bom, enfim, tem umas questões muito sérias relacionadas a excesso de tratamento. Crianças Una cosa estão muy sendo seria sobre colocadas exceso de terapias. 4 horas em tratamento todos os dias. 4 horas de tratamiento, de terapias todos los días, por ejemplo. Não para bebês tão pequenos, mas que ficam muito cansados. No para bebés muy tan chicos, pero que también se quedan muy cansados. Então, a exemplo desse bebê, foi muito conversado com a família sobre não queremos que ele se desenvolva rápido. Entonces, lo que fue muy hablado con la familia es, no queremos que él se desarrolle rápidamente. Porque ele não vai ter energia para sustentar um engatinhar rápido, um rolar rápido, se ele no va a tener la energía para arrollar rápido, para engatear rápido, no va a tener esa energía. Se ele não tem nem a ventilação em repouso. Si no tiene ni una ventilación buena cuando está en reposo. ¿Reposo se puede decir? Sí, reposo. Eu não sei se eu consegui explicar um pouco, eu espero que sim. É um Ella tema no sabe muito... se fue posible explicar todo, espera que sí. É um tema bastante amplo e deixo como uma última mensagem exatamente isso, não ter pressa para alcançar os marcos motores em detrimento da estabilidade clínica e do desenvolvimento interativo de vários sistemas. E aí eu citaria os sistemas respiratório, sensório motor, o sistema nervoso autônomo e, assim, e o digestório. Então, esses sistemas, eles têm que estar desenvolvendo junto. Digestório, respiratório, sensório motor e o sistema nervoso autônomo. Todos los sistemas desarrollando juntos. Claro. E é isso. Agradeço muito, muito obrigada por me ouvirem mesmo em português. Somos um país isolado no continente. Muchas gracias por me escuchar en este país que está aislado en el continente. Muchas gracias. Le vamos a agradecer que nos mande material porque es una técnica que nosotros desconocemos y nos parece muy interesante. Absolutamente. Sí. E se tiverem alguma pergunta mais, assim, mas eu acho que é hora de você começar. No sé, si hay preguntas. Muito obrigada, muchas gracias. Ella puede responder preguntas. Hay muchos saludos de muchas gracias por esta oportunidad. Mucha gente que está planteando agradecimientos. Excelente. Gracias, Sí. María Ángela. Agradeço muito, muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Excelente, Finalmente, súper María clara. Ángela. Dicen excelente, excelente presentación, muy clara. Muchas gracias.